Tema em Foco é um oferecimento de estofados JDS, CDL Santa Rita. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje o Tema em Foco traz a importância da assessoria de imprensa. Para um debate aqui conosco está o jornalista Rony Nascimento, também conhecido artisticamente como Drone. Boa noite, Drone. Boa noite, Ciel. Boa noite a todo mundo que está assistindo. E eu gostaria, para começar essa entrevista, o porquê da mudança do nome de Rony para Drone. Certo. Drone é uma persona, é o nome artístico que eu escolhi para falar desse meu novo projeto, que é um projeto de rock que tenta observar, que eu escrevo as músicas observando as coisas de um ângulo fora do comum para mim. Assim. Eu sempre busco observar as outras vivências, as outras situações para escrever as minhas músicas. Então o Drone, ele basicamente faz isso. Ele olha as coisas de cima, ele tem um plano de visão ampliado. Você vê imagens de drone, de natureza, da cidade, de cenas de flagras de amor, de guerra, enfim. Então eu procurei esse nome, que é a junção desse objeto, né, que vê as coisas de cima, com o meu nome. Drone, Rony, peguei o D, juntei ali, e é Drone com Y. Então foi por isso. E tem tudo a ver com assessoria de imprensa também, porque você tem que ter uma visão ampla, né, do mercado, da imprensa, da forma geral, para poder assessorar, né, um artista. Então, o que é uma assessoria de imprensa, para as pessoas que estão em casa ficarem tendo um conhecimento mais detalhado sobre isso? Massa. A assessoria de imprensa, para a gente falar um pouquinho sobre ela, antes a gente precisa falar o que é imprensa. Exato. Porque assim, o que é que essa palavra significa? É o conjunto de veículos, de meios, que traz as notícias até as pessoas. Seja essa notícia boa, ruim, uma notícia rotineira, ou sobre arte. Então, a assessoria de imprensa, ela vai trazer ao artista, ao profissional, enfim, a várias áreas, mas falando aqui especificamente da arte, vai trazer a possibilidade do contato do artista com esses veículos, para que eles possam divulgar da melhor forma o seu trabalho, a sua intenção, o seu momento. Então, a assessoria de comunicação trabalha junto com esses veículos para facilitar a presença dessas pessoas no meio midiático, de forma geral. É exatamente o que eu ia te perguntar agora, né? Qual a importância da imprensa no trabalho do artista. Sim. Então, você poderia aprofundar um pouco mais. Sim, claro. Uma coisa que é muito importante para os artistas saberem é que, antes de tudo, você precisa olhar para si e levantar as coisas que você tem de positivo. Então, se você é um cantor, um fotógrafo, um ator, você precisa dizer às pessoas que você é isso. E como é que você faz? Um bom release, que é o release, é um texto que fala sobre você de uma forma resumida, mas que explique as coisas que você faz, que você trabalha. Então, você começa dizendo o seu nome, se quiser, idade, mostrar a sua origem, falando de geografia, né? Falando do lugar de onde você veio, as suas referências, e logo depois você já pula para o seu trabalho. Meu nome é Rony Nascimento, tenho 34 anos, sou músico de Santa Rita, estou lançando esse CD com esse objetivo, nessa data, e gostaria de divulgar esse lançamento. Então, é importante que você faça primeiro o autoconhecimento e depois você elenque essas suas características para mostrar às pessoas. E como é que você vai mostrar? Com o contato com a imprensa. Uhum. E como é que funciona, por exemplo, uma redação jornalística? Porque você falou agora exatamente de um resumo do artista, mas como é que funciona uma redação jornalística? Certo. A comunicação hoje, ela é multiplataforma. Então, não existe mais, por exemplo, só o caderno de cultura no jornal impresso. A gente tem hoje TV, rádio, internet, impresso, revistas, jornais que ainda circulam por aí. Então, é um pacote completo de informações que você tem que prestar para as pessoas poderem ver melhor o seu trabalho. Porque uma redação, ela é formada pelo quê? Por pessoas ainda, né? A gente tem essa história aí da inteligência artificial, mas hoje, até esse momento, uma redação é basicamente formada por pessoas. Então, são editores, produtores, repórteres, as pessoas que estão ali trabalhando com notícia. Então, chega sempre uma redação, por exemplo, ela se atualiza
a cada minuto, porque agora com o WhatsApp, a todo instante chega a notícia de acidente, de buraco, de alguma inauguração de obra que as assessorias das prefeituras e dos governos mandam. Então é notícia chegando o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então como é que você faz para conseguir destaque no meio disso tudo? É com um bom material, é com uma boa fotografia, é com um bom vídeo, um vídeo curto, um texto curto, e você saber basicamente os horários que esses programas, esses jornais acontecem para você conseguir fazer a medição e não encaminhar o seu material para ele não se perder. Por exemplo, é interessante você mandar o release do lançamento do seu livro, por exemplo, na segunda-feira de meio-dia? Provavelmente não. Por quê? Porque segunda-feira tem o acúmulo das notícias do fim de semana. Meio-dia é um horário em que a maioria dos jornais, pelo menos em TV, está indo ao ar. É o momento em que os portais estão divulgando essas notícias que estão acumuladas do fim de semana. Então, dificilmente, na segunda-feira, vai ter espaço para um espaço grande, relevante para um caderno de cultura. É só um exemplo. Não é uma regra inquebrável, mas é uma possibilidade. É melhor você mandar nessa segunda-feira ou numa quarta-feira, fim de noite, porque na quinta e na sexta eles começam a curadoria das notícias para divulgar o fim de semana. Então, a redação de um jornal, de uma TV, de um rádio, ela funciona muito rapidamente assim. Então, quanto mais sucinto, direto e assertivo você for, mais chance tem do seu material ser divulgado. E como conseguir, por exemplo, ter acesso a esses editores? Como ter acesso? Porque às vezes você está aqui como um assessor de imprensa, mas, por exemplo, às vezes um artista que começa uma carreira independente, ele não tem um assessor de imediato. Então, como ter acesso a esses editores? Certo. Primeiramente, voltando para o início da conversa, você tem que ter o seu texto pronto, você tem que ter uma foto pronta, uma boa foto pronta, um bom vídeo curto de apresentação, e você precisa saber os horários que isso funciona para poder você fazer o contato. Porque se você for ligar, se você for mandar um e-mail, ou então ir visitar lá e dizer, eu quero me apresentar aqui, ou então eu quero colocar o lançamento do meu livro no fim de semana. Aí eles vão pedir, sim, me dê o seu release, aí você não tem. Mande um vídeo de apresentação, você não tem. Já aconteceu aqui em Santa Rita mesmo, com colegas até próximos, que entraram em contato comigo. É engraçada essa história, porque eles queriam fazer um protesto na frente de uma rádio de cultura daqui, de João Pessoa, lá de João Pessoa, porque não tocava artista de Santa Rita. Queriam formar um grupo no WhatsApp para organizar um motim cultural pacífico na frente dessa rádio. Aí eu disse, certo, é válido, mas espera aí, você já mandou um e-mail? Você já fez uma ligação, já entrou em contato no WhatsApp, mandou seu release para eles, o que é que você quer mostrar? Aí ele respondeu, não. Aí eu disse, então, como é que você quer reivindicar uma coisa que você nunca tentou? Eu estou falando isso porque, voltando um pouquinho para a minha história, para o meu lançamento, eu sou um artista do rock que estou começando agora a colocar verdadeiramente a minha cara no trabalho profissional. Estou ainda engateando muito nesse processo, mas as minhas músicas e o lançamento do meu EP, ele teve uma certa repercussão a nível de mídia local. A gente conseguiu entrar em basicamente todos os portais, nos programas de agenda cultural. Eu dei uma entrevista no lançamento da minha primeira música para o programa de Adeildo Vieira e Cíntia Perônia, na Rádio Tabajara. Então, para uma pessoa que está começando, isso é um feito, mas que não é um feito difícil ou raro. O que foi que eu fiz? Entrei na internet, busquei o e-mail de contato das rádios e dos portais, busquei os telefones, tirei uma tarde, saí ligando para marcar essas entrevistas, consegui os e-mails, mandei o material, mandei o release, mandei a foto. Eles disseram ok, disse que tinha um lançamento, viram que era de um artista que estava começando, e as rádios têm muito interesse em quem está em início de projeto, porque a produção cultural se alimenta disso. A própria rádio se alimenta disso. Então a minha música tocou na Tabajara por vários dias, assim. Eu fiquei muito honrado até de estar conversando com Adeildo Vieira sobre o lançamento de uma música minha, assim. Um monstro da música paraibana, um dos nomes de referência, assim, para mim, e que estava lá conversando com ele frente a frente. Por quê? Porque eu tinha o texto, porque eu tinha foto, porque eu tinha o vídeo e fiz o contato. Então a dica é essa.
a gente tem acesso tão fácil à internet, com o celular o tempo inteiro, se colocar no Google, e-mail da TV tal, da rádio tal, Instagram da rádio tal, enfim, do portal, vai aparecer. É só você entrar em contato através do e-mail que você preferir, esperar o retorno e marcar. Vai acontecer sempre? Depende, porque se a sua música estiver sendo lançada, por exemplo, eles vão dar prioridade ao lançamento da minha música que estou começando, talvez se for um programa que esse seja o objetivo, sim. Ou no mesmo dia vai dar entrevista, eu ou Gilberto Gil que vai fazer um show em João Pessoa, um exemplo. Eles vão dar preferência a quem? É claro que é o artista de maior nome, porque isso tem a questão da audiência, que é um objetivo da imprensa de forma geral. Então você tem que medir todas as coisas, porque isso é o que vai fazer o seu material ser exibido ou não. Tá gostando desse episódio? Agora ele pode ficar ainda melhor se você assistir no conforto de um estofado JBS. Escaneie esse código, tem acesso ao nosso catálogo completo e escolha o seu novo sofá. O caderno de cultura é realmente uma prioridade para os veículos de comunicação? Sim, mas depende também de muitos fatores. Por exemplo, se geralmente os cadernos de cultura acontecem na sexta e no sábado, é onde passam geralmente os shows, as atrações, as peças, enfim, cinema. Mas se no horário que for entrar as matérias de cultura, acontece, sei lá, um incidente muito, muito grande. Falando de jornal a nível de TV, né? Um acidente, sei lá, caiu um avião na lagoa. Eles vão automaticamente interromper isso para poder colocar a notícia que é de interesse público. Porque a notícia ela tem esses critérios, que é interesse público, novidade, a rapidez que ela precisa ser colocada no ar. Então, como vocês percebem, às vezes tem interrupção de programação, de novela, de filme, para colocar uma notícia dessa. Aí eles vão deixar de fazer isso para colocar o lançamento de uma música minha? Dificilmente. Agora, que é uma prioridade, há algum tempo se tornou uma prioridade maior, porque, principalmente depois da pandemia, a produção de material, de conteúdo artístico, explodiu muito, assim. Então, a todo momento, as pessoas estão lançando música, descobriram o streaming, então você não precisa mais gastar com produção de CD físico, de DVD, enfim. Tá aí as plataformas de áudio, YouTube, para divulgar tudo isso. Então, é uma prioridade, mas você tem que fazer a medição do que é mais importante naquele momento para a empresa que quer audiência. Então, tem uma história que é uma história padrão no jornalismo, que é o seguinte: o repórter foi enviado para falar sobre o aumento do preço do tomate. Aí ele foi lá, quando ele chegou no supermercado, tinham matado uma pessoa. Aí ele volta para a redação e diz, a editora pergunta, cadê a matéria do tomate? Não fiz, por quê? Porque mataram uma pessoa lá. E cadê a matéria da morte da pessoa, do assassinato? O que foi? Não fiz. E aí, o repórter precisa estar atento ao que é importante e ao que é notícia. O que é mais importante para um jornal? É uma notícia dessa ou o preço do tomate? Claro que vai ser a notícia principal, principalmente para os jornais do horário do almoço, né? Vamos dizer assim. Mas o caderno de cultura é uma prioridade hoje, depois da pandemia, principalmente. E como você vê, por exemplo, hoje a produção artística, por exemplo, musical, ela toma um rumo muito mais do sertanejo, e você vem numa corrente diferente, você vem com rock. Tem espaço para o rock hoje, em nível municipal, em nível estadual e também nacional? Depende do espaço que a gente está falando. Se for espaço a nível de eventos promovidos pela gestão, pelos governos, pouquíssimo. Mas existe em Santa Rita a produção independente, que vem aí há muito tempo acontecendo. A gente tem aí artistas de todos os estilos, artistas da área da música de todos os estilos. Mas puxando para o meu lado, rock, né? Tem as pessoas que foram referências para mim desde o início. Robson Feoli, o mestre Márcio Júnior, Aladim Pereira, Sadraque Barreto. São pessoas que, dentro do espaço musical, no meio da composição e do rock, são as pessoas locais que eu observo assim há muito tempo
e que eu venho dizendo, caramba, fazem um trabalho de forma independente, sem patrocínio, sem apoio, ajuda de custo. Então, é uma produção que se autossustenta. O que um artista, por exemplo, que está se lançando, ele precisa saber? O que ele precisa saber antes de lançar o seu trabalho? Saber o que é que ele quer dizer com o trabalho e saber qual é o melhor meio de fazer isso. Porque existem muitos artistas, aqui em Santa Rita principalmente, como eu já disse no meio da conversa, que não tem um material de autodivulgação. Isso eu estou insistindo nessa tecla porque é muito importante. Você vê um artista ter um texto pronto, que ele consiga dizer, consiga se vender e mostrar o seu trabalho, é uma coisa que já diferencia você disso aqui para isso aqui, assim. Coloca você num outro degrau, num outro patamar. Então, conhecer o que quer, saber o nicho que quer, fazer um trabalho de divulgação a nível local primeiro, lançamento em rede social, conversa com as pessoas. A gente tem aqui o Cafofo, que é um espaço de apresentações culturais também, que você pode fazer material, porque hoje em dia, por exemplo, editais querem comprovação de que você é o que você diz que você é. Então, qualquer apresentação, apresentação acústica, fazer um bom vídeo de uma música, mesmo que seja em casa, mesmo que seja na praça, mas fazer uma captação de material de maior qualidade possível dentro da sua possibilidade. Porque a gente sabe que tudo é muito caro de se fazer profissionalmente. Uma música hoje não sai por menos de R$1.000, R$1.200, R$2.000, falando por baixo, porque tem produção aí de 5, 6 mil. Um videoclipe não é menos de 3, 4, 5 mil reais. E eu estou falando de coisa muito básica. Então, se você conseguir produzir o máximo que você quer, com o mínimo que você tem, já é um passo a mais de você não ter nada. Porque se você quer concorrer a um edital de cultura, onde você quer se lançar como músico, e você não tem um vídeo de uma música sua se apresentando para provar isso, como é que você vai conseguir? Se você quer ir no patrocinador e dizer assim, eu quero dinheiro para poder lançar o meu CD. Aí ele vai dizer, e aí, cadê o seu texto? Cadê o seu vídeo? E você não tem, como é que ele vai sentir segurança para poder investir no seu trabalho? Você já deu um checklist básico para divulgação, né? Porque era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Mas você já deu um checklist aqui de como deve proceder, como um artista deve divulgar seu trabalho. Então, o que não deve fazer quando se lança como artista? Eu lembrei de uma cena aqui, mas nem posso contar. Conta? Não. Tudo bem. Primeiro, você não pode reclamar daquilo que você não tentou. Esse exemplo dos colegas que me chamaram para fazer esse protesto na frente dessa rádio, para mim foi o maior exemplo da minha vida. Assim. Você não pode reclamar e você não pode reivindicar de uma coisa que você nem tentou. Pronto, isso é um passo. É você tentar produzir o melhor que você tem com o que você pode. Porque a sua imagem vai estar ali. Então, se você é um escritor, você tem que ter cuidado com a escrita do seu texto. Eu sei que existe a liberdade de expressão, existe a liberdade linguística, mas dependendo dentro do seu estilo, tem que estar minimamente apresentável, correto. Se você for um músico, você precisa ser minimamente, sei lá, afinado ou ter ritmo. Pode não ter uma coisa ou outra, mas não ter nada é muito difícil. Então você precisa criar um material para você poder mostrar e não fazer o contrário, porque senão você vai se apresentar de uma forma que as pessoas vão ficar com essa impressão, porque realmente a primeira impressão é a que fica e é muito difícil vencer essa imagem e tentar colocar ela de uma forma positiva. Você virar o jogo é muito difícil. É igual notícia, assim. Notícia ruim se espalha muito rápido. Notícia boa e para você demora mudar muito. Um conceito, por exemplo, é preciso 8 pessoas falarem bem né? Exatamente, de um produto, de algo que foi lançado e que teve uma repercussão negativa. E essa é uma definição de marketing que ela é uma elementar, assim, de muito tempo. Agora, imagina só hoje com as redes sociais, como é que uma impressão ruim não se difunde rápido e escalonando isso, quantas vezes 8 você vai precisar
trabalhar a sua imagem para poder voltar a impressão que você queria ter, né, que é a positiva. Então eu acho que assim, fazendo o checklist geral o bom texto, o bom vídeo, uma boa foto, você ter bons contatos, e bons contatos não precisa ser amigo do dono da TV ou amigo da pessoa da redação, não. É você ligar e perguntar como é que eu faço para colocar a minha música, meu lançamento, meu livro, meu filme aí. A outra coisa é você estar pronto para quando as oportunidades aparecerem, assim. É saber se apresentar pessoalmente, é saber se vestir de acordo com o que você quer mostrar e tá sempre dentro da sua linhagem artística. Por exemplo, falando um pouco de estereótipo, um roqueiro do metal, que é realmente da origem ali, do estilo, ele vai para um programa de TV com a camisa do Ursinho Puff? Não, não vai. Então você tem que ver toda essa questão da identidade e da estética também joga a favor ou contra você. Aí você vai ter que... É muita coisa, assim. Essa questão da assessoria e a assessoria de comunicação está justamente para isso. Então, eu recomendo que os artistas procurem profissionais. Eu sei que nem todo mundo tem grana, mas, por exemplo, você não paga uma coisa só com dinheiro. Existem troca de serviço, trocas de favores, participação, enfim... Tem várias coisas que você pode barganhar, por exemplo, o serviço de uma outra pessoa, oferecendo o seu. Então, mas a assessoria de comunicação para artista é realmente muito importante. Se não for eu, procure outra pessoa, mas é recomendável que você não comece sozinho assim. Se quiser lançar um trabalho e se você quer que esse trabalho seja visto, é importante ter a ajuda de um profissional. Porque, por exemplo, se você vai para a academia, se você quer malhar, você vai para a academia, você vai procurar uma pessoa que faça isso. Se você quer aprender inglês, vai procurar um professor. Então, se você quer aparecer na mídia, é importante que você veja um profissional da área para poder lhe auxiliar nisso. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham anotado aí, tenham feito o checklist, tá certo? E qualquer dúvida, a gente vai deixar o e-mail de Rony, que hoje é Drone, né? Para vocês terem uma assessoria particular. Muito obrigado. O Tema em Foco agradece a sua participação. Se gostou, dá um like, curte aí, faz o comentário, divulga com os amigos e a produção toda é de Rafael Freitas. Obrigado. Valeu.